Próxima rodada será definidora. Fortaleza e Atlético na Arena MRV, na Arena Castelão. Fortaleza, ao meu ver, tem grande chance de vencer no A40. Santos e Sport na Vila. Acho que o Santos vence. Vai a 41. Não estou falando nenhum resultado absurdo. Teremos Vitória e Mirassol no Barradão. É um jogo talvez muito difícil, mas não é nenhuma loucura pensar numa vitória do Vitória. Caso vença, vai a 42. E ainda temos Fortaleza, aliás, Ceará e Cruzeiro dentro da Arena Castelão. Aqui é torcer mais do que nunca por uma vitória do Cruzeiro, e eu acho que pelo menos essa vitória do Cruzeiro vai acontecer. Olha a situação que o Vasco da Gama pode estar se metendo. Se o Vasco da Gama ele não vencer o Internacional, nem empatar, ou seja, se ele for derrotado, dependendo dos resultados, se o Ceará vence, ele ultrapassa o Vasco. Se o Internacional vence o Vasco na sexta, ele ultrapassa o Vasco da Gama. O Vitória, vencendo, ele não ultrapassa, mas fica com o mesmo número de pontos do Vasco. O Santos, vencendo, ele vai a 41 e fica a 1 ponto do Vasco. E o Fortaleza, vencendo, ele vai a 40 e fica a 2 pontos do Vasco. Ou seja, no pior cenário possível, com o Vasco perdendo e os adversários que estão abaixo do Vasco ganhando, o Vasco ele pode terminar essa rodada na 15ª colocação a 2 pontos do Z4, tendo o jogo contra Mirassol e contra Atlético Mineiro em Minas. O Vasco ele pode se meter numa situação complicadíssima, faltando pouquíssimas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E tem que se mexer. Essa é a minha opinião. Tem que se mexer. Porque o Brasileiro vai começar em janeiro. Os clubes eles vão começar a se movimentar com antecedência. Se o Vasco não se mexer, o Vasco vai entrar novamente no mercado atrasado. E tem jogadores bons aí dando bobeira no mercado. O caso é o Fabinho. Fabinho é um volante que hoje veste a camisa do Al Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita. Esteve presente na última lista de convocações do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Jogador de Liverpool, que tem uma grande amizade, inclusive, com o Felipe Coutinho. Jogador de Mônaco, jogador de Real Madrid. Cria da base do Fluminense. Volantaço de 32 anos, que tem um contrato com a Al Ittihad até o meio do ano que vem e já pode assinar um pré-contrato a partir do mês de janeiro. O Cruzeiro vai vir, é claro, com um grande projeto para 2026. Já iniciou as conversas para tentar, junto a esse volante, assinar um pré-contrato. Mas a informação do Ekren Knur é que tem 2 clubes brasileiros hoje preparando propostas pelo volante. A ver, tomara que um desses clubes seja o Vasco da Gama. Eu espero que o Vasco faça grandes movimentações, como por esse jogador. O Vasco precisa contratar grandes nomes. Pode apostar? É claro que pode. Mas o Vasco precisa trazer nomes de confiança. Ainda mais se tudo virar, se a gente já pensou, conquista um título de uma Copa do Brasil, que ainda é viável, estamos na semifinal. Tudo pode virar e a gente pode estar numa Libertadores no ano que vem. O Fabinho é esse nome que chegaria para uma posição carente, volante de força, de chegada, de peso, reforço, assim, grande, né, contratação. E temos as apostas, ao meu ver, que cabem também. Como é o caso do Pedro Rocha. Pedro Rocha hoje subiu com o Remo. Depois de 21 anos, o Remo voltou à Série A do Campeonato Brasileiro e teve como nome de destaque exatamente Pedro Rocha. Terminou a Série B do Brasileirão com 15 gols e 8 assistências. Ou seja, 23 participações em gols. Um grande jogador, tem contrato com o Remo até o final dessa temporada, ou seja, vai ficar livre no mercado. A informação é que no meio desse ano, no meio da temporada desse ano, o Vasco chegou a iniciar contatos junto ao empresário do atleta para tentar a contratação do Pedro Rocha, um jogador que hoje tem 31 anos de idade, iniciou a sua carreira no Grêmio com muito destaque, passou por Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e voltou a aparecer para o futebol com força depois desse ano no clube do Remo. Voltou a ter confiança para jogar bola, voltou a se destacar e voltou a ser o Pedro Rocha que a torcida do Grêmio se acostumou principalmente a ver clube, né, no qual o Pedro Rocha viveu o seu auge. Hoje ele voltou a ter esse grande momento na sua carreira, um nome que eu volto a repetir, o Vasco chegou a olhar na janela do meio do ano, e a informação que eu tenho a trazer aqui a você neste Fala Gigante, nesse Acorda Vascão, é que o Remo, por tudo que o Pedro Rocha fez no clube paraense, tem por objetivo a renovação. Clubes procuram o Pedro Rocha, já que ele estará livre no mercado para uma contratação de fora, e o Pedro Rocha não renovou com o Remo e nem aceitou propostas vindas do exterior. Por quê? Porque o Pedro Rocha, nesse momento, ele não quer sair do Brasil. O objetivo de carreira dele é voltar a atuar em um dos principais clubes do futebol brasileiro, em um clube gigante, um clube grande. Esse é o objetivo de carreira hoje do Pedro Rocha. Mesmo tendo se destacado, jogado muita bola pelo Remo, e talvez, numa questão lógica, de segurança, ele permanecer na estabilidade dele, vestindo a camisa do clube paranaense, ele quer dar um passo a mais. Ele quer recomeçar a sua carreira, vestindo a camisa de um gigante
do futebol brasileiro. Corinthians e São Paulo, além do Vasco da Gama, também chegaram a sondar o Pedro Rocha no meio do ano, mas as negociações não andaram à época. Um grande jogador, cara. Tá aí. Fabinho é um grande nome, sem dúvida. Mas talvez o Vasco pode também olhar para essas opções que vão surgir no mercado da bola. Caso Pedro Rocha, jogadores aí da Série B do Brasileirão, acho que o Mirassol é um case de sucesso. O Mirassol é um jogador que não tem, um time que não tem um gringo. Jogadores que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro, atletas esquecidos. E tá aí, ó, quarto colocado Brasileirão jogando o fino da bola. Trazer grandes nomes é importante? Sem dúvida nenhuma. Mas também dá para ser inteligente no mercado, usar estratégia e trazer nomes talvez não tão conhecidos, mas que rendam dentro de campo. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Você gostaria de ver Pedro Rocha ou Fabinho no Vasco? Coloque aí, olhando inclusive para o jogo de sexta-feira contra o Inter. Vitória obrigatória, né, amigo? Fechando assim. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Vencer ou vencer.